Convido os irmãos e irmãs a se colocarem de pé para fazermos a leitura bíblica dos textos indicados aí na tela, começando com o livro de Provérbios, apenas um verso, o verso 7 do capítulo 23. Uma passagem bíblica importante no que diz respeito ao nosso assunto. E aí nós lemos assim, apenas o início. Porque como imagina em sua alma, assim ele é, assim o homem é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Agora, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos conhecidos nossos, versos 1 e 2, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Especialmente o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, irmão, na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, um pouco adiante, no capítulo 2, vamos ler do verso 12 ao verso 16. Aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Já lemos a passagem em Efésios com o presbítero Zoênio. Vamos ler agora a passagem em Colossenses, no capítulo 3, apenas os versos 9 e 10, especialmente o verso 10. Colossenses 3, versos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E finalmente, irmãos, Tito, capítulo 1, verso 15. Tito 1, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Irmãos, eu pretendo continuar com nossos estudos sobre ética cristã,
com o propósito de, no tempo devido, considerarmos juntos aqui uma série de temas, de questões éticas que nos confrontam no dia a dia. Apenas para não perdermos de vista o todo do nosso estudo, nós já estivemos considerando juntos uma série de questões introdutórias relacionadas à ética cristã, e no momento nós estamos refletindo sobre princípios da ética cristã, para depois então, se Deus assim permitir, podermos abordar uma série de temas que estão aí no nosso dia a dia e com os quais somos confrontados na escola, no trabalho, na mídia, nos nossos relacionamentos em geral, questões que envolvem pesquisas genéticas, por exemplo, alguns procedimentos médicos, como a fertilização in vitro, questões como aborto, adultério, pena de morte, temas éticos que, com a graça de Deus, nós estaremos considerando. Mas, no momento, nós estamos nos preparando para, depois, então, abordarmos mais especificamente essas questões. E estamos juntos considerando princípios da ética cristã. Já vimos as pressuposições da ética cristã, o uso adequado, uso próprio, uso legítimo da Bíblia na ética cristã. Ressaltei tanto as dificuldades, os problemas no uso da Bíblia, como especialmente, positivamente, que contribuições ela pode nos dar, como é que nós positivamente devemos utilizá-la, atentando para os seus ensinos diretos relacionados a esses temas, bem como seus princípios gerais, implicações das verdades bíblicas gerais, e ainda exemplos bíblicos que servem tudo junto para nos conduzir e nortear a nossa reflexão quanto a questões morais. E no domingo passado, refletimos juntos sobre o papel da consciência na ética cristã. Hoje eu desejo estudar com os irmãos o papel da mente, mais especificamente o papel da razão na ética cristã. E nos domingos seguintes, se Deus assim permitir, teremos a oportunidade de refletir sobre questões indiferentes, se há de fato questões indiferentes no que diz respeito à ética, casos envolvendo conflito de deveres, legitimidade das concessões, lugar da casuística, o papel da espiritualidade na ética cristã. Todas essas questões, elas nos dão juntas os princípios que devem dirigir e nortear a nossa reflexão sobre a conduta moral, sobre a ética. Mas hoje quero considerar com os irmãos o papel da razão. Como eu já mencionei para os irmãos no domingo passado, na Bíblia parece haver a seguinte relação entre os elementos imateriais da alma. O coração é o centro de comando da alma. A Bíblia ensina que dele procede os maus desígnios, os maus pensamentos. Acho que ele também é a fonte da vida, da vida. A mente é o seu órgão, o seu centro seu órgão executivo. Ela realiza, ela executa aquilo que o coração, o centro de comando da alma, comanda, e a consciência é a sua faculdade judicial, a faculdade judicial da alma. A consciência e a mente, especialmente a razão, são dois elementos da alma importantíssimos, na realidade, no que diz respeito à ética cristã.
No domingo passado, refletimos sobre o papel da consciência e nós chegamos às seguintes conclusões. Apesar da consciência ser uma faculdade útil para a determinação do bem e do mal moral, do homem em estado de pecado, ela se encontra de tal maneira corrompida e avariada que não é de forma nenhuma confiável. Ela acusa quando não deve e ela justifica, inocenta quando não deve também. No caso do homem regenerado, a consciência purificada pela justiça de Cristo é reabilitada para determinar aquilo que é moralmente bom ou moralmente mal. Apesar disso, entretanto, não de maneira perfeita e uniforme, porque, segundo a Bíblia, ela pode ser fraca por falta de conhecimento adequado da vontade de Deus, e pode ser boa quando ela é levada cativa à vontade revelada do Senhor na sua palavra. De qualquer modo, a consciência, mesmo a consciência do homem em estado de graça, é tanto variável como falível. A corrupção do coração e da mente humanas avariaram a consciência. Além disso, a própria corrupção dos padrões morais da sociedade agravam a avaria da consciência não levada cativa a Deus, à vontade de Deus, de modo que ela pode aprovar males morais como a fornicação, o adultério, o homossexualismo, o aborto, etc. Por essa razão, meus irmãos, a consciência, essa é a conclusão principal que podemos tirar do nosso estudo do domingo passado, precisa permanecer sempre subordinada à vontade de Deus revelada na sua palavra. Lembrem das palavras do apóstolo Paulo: de nada me acusa, me argui a consciência, contudo eu não me dou por justificado, porque quem me justifica é o Senhor. Quer dizer, a consciência, ela, mesmo que acuse ou não acuse, ela não tem a última palavra. A última palavra está com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor falando por meio do seu Espírito, através da sua palavra. Algo com relação ao papel da razão, que é o nosso tema, nós podemos dizer que algo semelhante acontece com relação ao papel da mente humana na ética cristã. Ela tem um papel importante a desempenhar, entretanto, também deve permanecer subordinada à vontade de Deus revelada na Bíblia. A reflexão sobre questões morais envolvidas em procedimentos médicos, pesquisas genéticas, problemas políticos, sociais, econômicos, etc., etc., exige o uso da razão, exige conhecimentos específicos desses temas. É difícil determinarmos se um procedimento médico é ético ou não, se nós não tivermos algum conhecimento específico médico acerca desses procedimentos, e assim por diante. Então, a reflexão sobre questões morais envolvidas nesses procedimentos, nessas pesquisas, nesses problemas políticos, sociais, etc., exige o uso da razão, exige conhecimentos específicos e exige ainda capacidade intelectual, habilidade mental e conhecimentos apropriados para aplicarmos de forma correta, de forma racional, consistente, os princípios bíblicos que nós estivemos aqui, considerando aqui nos domingos anteriores. A razão, portanto, e a Bíblia precisam
andar juntas, podemos concluir logo de imediato. Uma não dispensa a outra. A razão não dispensa a Bíblia. A razão não pode ser autônoma em nada, muito menos em questões éticas. Mas a Bíblia não dispensa a razão também. Nós não somos como que médiuns, não é? Que de alguma maneira nos vem a revelação, uma revelação, e aí a parte do uso da razão, da nossa mente, das nossas faculdades, das nossas capacidades intelectuais, nós vamos saber como definir e decidir as questões morais, sem que a nossa mente esteja envolvida, que a nossa razão esteja ali envolvida na reflexão e nas considerações, procurando conhecer as questões envolvidas, os problemas relacionados ali, bem como aplicar aquilo que a Bíblia ensina de maneira racional e sábia às questões éticas que nos confrontam. No estado original, seguindo um padrão, como sempre temos feito, a imago Dei, a imagem e semelhança ontológica de Deus, inclui, como nós já estudamos anteriormente, a razão. Como Deus, assim como Deus, o homem também é um ser racional. Diferentemente dos animais, que têm apenas instinto e uma capacidade bastante limitada de condicionamento ou de aprendizado, o ser humano foi criado com uma capacidade, na verdade, impressionante para raciocinar, para conhecer, para aprender, para discernir, memorizar e assim por diante. Entretanto, irmãos, enquanto a inteligência e o conhecimento divino são ilimitados, a inteligência e o conhecimento humano sempre são limitados. Mesmo quando o homem se encontrava no estado original, o conhecimento dele era limitado. Na verdade, o conhecimento humano jamais será ilimitado, nem na glória. Porque se fosse limitado, nós seríamos oniscientes. Se fôssemos oniscientes, nós seríamos deuses. Nós jamais seremos deuses. Nós jamais teremos um conhecimento ilimitado. O conhecimento que Adão e Eva possuíam no Éden era verdadeiro, era genuíno, era real, não era equivocado, mas ele não era, obviamente, ilimitado. Mas apesar disso, esse é o meu ponto, porque a razão humana é da mesma espécie que a razão divina revelada na criação, é que o ser humano é capaz de conhecer o mundo, de compreender as suas leis e de desenvolver as suas potencialidades. Não fosse assim, se o ser humano tivesse sido criado à imagem de Deus no que diz respeito à razão também, se ele não possuísse uma razão semelhante à razão de Deus, ele, na realidade, o ser humano, não seria capaz de conhecer o mundo que reflete a razão de Deus que o criou, não seria capaz de conhecer as leis que regem o universo que Deus criou, e jamais seria capaz de desenvolver as suas potencialidades, as potencialidades da criação, cujo desenvolvimento depende do conhecimento e da compreensão das leis que regem a criação. Se assim não fosse, isto é, se o homem não fosse esse ser racional que ele é, o conhecimento e o desenvolvimento científicos e tecnológicos, eles seriam simplesmente impossíveis, eles não aconteceriam. Porque a razão humana espelha a razão divina, é que Deus pode se revelar ao homem, e este pode alcançar conhecimento salvífico de Cristo e da sua obra redentora. Ninguém se converte a Deus, ninguém é convencido da sua iniquidade, do seu pecado,
da graça salvadora de Deus oferecida em Cristo, a não ser que ele discirna, que ele compreenda essas verdades relacionadas ao seu estado, à sua condição, relacionadas a Deus e relacionadas a Cristo, sua pessoa e a sua obra. Portanto, é exatamente porque o homem é um ser racional, que compartilha a razão, uma faculdade da alma semelhante, de alguma maneira, embora limitada, à faculdade de Deus como um ser racional, é que tudo isso pode ser possível. A razão, a inteligência e o conhecimento, portanto, eles são fundamentais à natureza humana. Eu li a passagem de Provérbios, versículos 23 e verso 7, porque a palavra hebraica, ali traduzida por imagina, como imagina em sua alma, assim o homem é, significa raciocina, significa pensa. Portanto, meus irmãos, o que o ser humano é está intimamente associado àquilo que ele pensa. Ou seja, a sua razão influencia a sua conduta moral e a sua ética. Como imagina em sua alma, assim o homem é. Por isso mesmo, como ressalta um autor reformado, L.J. Roberts, para sermos corretos, precisamos pensar corretamente. Pensamentos errôneos jamais produzirão vida reta. Há uma relação íntima entre o estado da mente, a condição do pensamento, da razão, e a conduta, a nossa conduta, nosso estado moral, a nossa ética. No estado de pecado, como sabemos bem, a queda afetou o homem como um todo. E afetou, inclusive, seriamente a razão, que é o objeto do nosso estudo, a questão do papel da razão na ética cristã. O ser humano aprende, por causa da queda, ele aprende com dificuldade, ele esquece com facilidade, seu raciocínio é falho e o seu conhecimento é sempre deficiente, nunca ele é perfeito. Mas a depravação da razão humana não se manifesta apenas na dificuldade com que o ser humano aprende, ou na facilidade com que esquece, ou na falibilidade do seu raciocínio, na deficiência do seu conhecimento, não. A depravação da razão humana, não humano, se manifesta especialmente no erro, na mentira, no engano, na heresia, na oposição à verdade, na incredulidade, na idolatria e também em conceitos éticos inconsistentes ou mesmo contrários à vontade de Deus. Lembra, os irmãos, de Tito 1,15, para os impuros e descrentes nada é puro, ou seja, para o homem no estado de pecado, nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A queda provocou, portanto, a depravação, a corrupção, inclusive, da mente humana. A mente corrompida, como explica João, prefere as trevas espirituais e morais à verdade. Eles amam as trevas, eles não conhecem a luz. E, na realidade, exatamente porque estão em trevas, a não ser que o Espírito Santo de Deus ilumine extraordinariamente o coração dele, o homem natural não conhece a verdade, a sua razão encontra-se em trevas. O homem natural, lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O versículo enfatiza a dificuldade que o homem natural tem para compreender as realidades espirituais e também, em grande medida, as verdades morais. Os homens naturais vivem, lemos em Efésios 4, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Não é apenas uma questão de problema mental. Nós não estamos falando de QI baixo ou de deficiência física. Nós estamos falando de um obscurecimento de entendimento, de uma ignorância motivada pela dureza espiritual do coração humano. E essa é a condição do homem natural. Ele anda na vaidade, anda de maneira vã, a vaidade do seu próprio pensamento vão, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Portanto, o papel da razão do incrédulo na ética é necessariamente deficiente. Essas passagens bíblicas deixam claro. As consequências da queda, inclusive sobre a sua mente e a sua razão, foram gravíssimas, seríssimas. E essas consequências, não apenas na razão do homem em pecado, não regenerado, não convertido, não apenas impede de conhecer a Deus e a sua vontade, mas também prejudica gravemente, seriamente, a sua compreensão e a sua determinação do bem moral e do mal moral. Entretanto, observem o que eu vou dizer. Apesar das reais limitações ocasionadas pela queda, reais e sérias limitações ocasionadas pela queda, o potencial da mente e razão humanas é manifesto nas suas realizações literárias, científicas, tecnológicas, artísticas, culturais, políticas, etc. Isso significa que ele não perdeu completamente na queda esse aspecto importante da imago Dei, da imagem de Deus, ou seja, o ser humano, mesmo caído, ele continua um ser racional. É verdade que às vezes a queda, o pecado afeta de tal maneira o homem que ele parece uma criatura irracional. Mas ele ainda é um ser racional. Senão, como explicar todas essas realizações literárias, científicas, tecnológicas, artísticas, culturais, etc. Isso também explica a sua capacidade a sua capacidade de reflexão ética. Isto é, embora deficiente, a mente humana, mesmo do homem caído, ainda é capaz de refletir sobre questões morais. Deficiente, é verdade. Gravemente afetada, variada, é verdade. Mas assim como a mente do homem caído ainda consegue realizar muitas coisas no âmbito literário, científico, artístico, tecnológico, etc., a realidade é que o ser humano, o homem, ainda mesmo no estado de pecado, ele ainda é capaz de refletir sobre questões morais. Duma é um autor reformado, já fiz referência a ele, autor de algumas obras nessa área da ética reformada, ética cristã. Ele comenta uma distinção interessante que Calvino faz sobre o entendimento humano, entre aquilo que Calvino chama em latim de ratio ingenita, ratio vitiosa e tertia ratio. Ratio ingênita, para Calvino, é a razão que todos têm por natureza
apesar da queda, a qual explica as realizações humanas em várias áreas, mesmo por parte dos incrédulos. Ratio ingênita, ou seja, a razão de nascença, a razão que todo ser humano tem em certa medida, é essa capacidade que ainda permanece, mesmo no homem caído, que explica as realizações humanas nas várias áreas. E essa habilidade, essa capacidade, essa ratio, aquilo que Calvino chama de ratio ingênita, ela se explica pela graça comum de Deus, que concede habilidades físicas, artísticas, intelectuais, mesmo aos incrédulos. Isso foi uma das importantes descobertas da Reforma. Lembrem da expressão de Kuyper, de Abraham Kuyper, se não me falha a memória: onde a verdade estiver, ela é nossa, ainda que ela esteja entre os incrédulos. Porque pela misericórdia e graça de Deus, não aprouve a Deus, depois da queda, e na sua relação com a raça humana, favorecer e abençoar exclusivamente o seu povo, o povo da aliança. Não. Ele faz vir a chuva e o sol sobre bons e maus. E ele dispensa dons e habilidades e capacidades físicas, artísticas, intelectuais, mesmo aos incrédulos. Às vezes ficamos surpresos com as habilidades, as capacidades e os dons que Deus, na sua graça comum, concede aos incrédulos, e aquilo com que eles conseguem, o que eles conseguem fazer e que eles conseguem desenvolver, o que eles conseguem produzir em termos científicos, literários, artísticos, culturais, etc. Nós não precisamos negar isso. Glória a Deus, pela sua graça comum, que dispensa dons, inclusive, aos incrédulos. Ratio vitiosa, para Calvino, é a razão caída, uma das causas dos erros de crentes e não crentes. É o mau uso do entendimento decorrente da queda. É a razão distorcida pelo pecado. E vejam, não apenas os incrédulos têm uma ratio vitiosa, mas o crente também. O crente também erra, o crente também tem uma razão deficiente como consequência da queda e como consequência do pecado. Não é verdade, da nossa própria experiência, que a nossa razão, ela é falha, a nossa lógica é deficiente, o nosso conhecimento é limitado e assim por diante? E tertia ratio, ou a terceira razão, para Calvino, é a razão dirigida por Deus e pela sua palavra. O entendimento iluminado pelas Escrituras. É a razão levada cativa à palavra de Deus, que nos habilita a compreender e discernir a sua vontade, inclusive as realidades espirituais e o bem moral. É claro que nós não estamos dizendo que existe, nem Calvino queria dizer, que existem três razões, não é? Distintas e diferentes uma das outras, como se fossem três faculdades distintas. Não, mas são três características ou condições que a gente pode distinguir para compreendermos melhor a condição humana e mesmo a contribuição ou as dificuldades que o ser humano tem, particularmente nessa questão da ética, da moral que nós estamos considerando. Implicações dessa distinção é que, porque o incrédulo tem ratia, eu coloquei errado aqui, desculpem, ratia vitiosa, ou seja, uma razão pecaminosa, uma razão viciada pelo pecado, e porque ele encontra-se privado de uma tertia ratio, uma razão regenerada, uma razão iluminada por Deus e pela sua palavra,
é que a sua reflexão ética é necessariamente deficiente, para usarmos essa terminologia de Calvino. Entretanto, porque o homem no estado de pecado, ele tem uma ratio ingênita, aquela razão natural ainda, algum resquício da verdade, ele ainda é capaz de refletir positivamente sobre problemas morais e oferecer real contribuição para a reflexão ética. Pode sim. Quando, por exemplo, o ser humano, mesmo em estado de pecado, desenvolve, claro que erram e tem coisas, exageros e tudo, mas quando desenvolvem questões relacionadas a vários temas atuais relacionados a direitos humanos e várias outras questões morais, por exemplo, me vem à mente a abolição de escravatura e coisas dessa natureza. Claro, teve a participação e mesmo a iniciativa de cristãos, mas pelo próprio raciocínio, pela própria mente, pelo próprio pensamento, mesmo de incrédulos, boa parte, ou a maioria, chega à conclusão de que a escravidão não é uma coisa moralmente aprovada, não é uma coisa moralmente boa. É a ratio ingênita. Essa capacidade que o ser humano, mesmo em estado de pecado, ainda tem para realizar, para contribuir e até para refletir sobre problemas éticos, sobre problemas morais e contribuir mesmo até com relação a essa questão. Lembrem, a verdade aonde estiver, em que área for, em que âmbito for, com incrédulos ou com incrédulos, ela é nossa. E, portanto, podemos nos apropriar dela. Não fosse a ratio ingênita, a existência humana, como conhecemos, seria impossível, as realizações científicas seriam limitadas apenas à contribuição dos crentes, e a convivência entre as pessoas e nações seria absolutamente caótica. Imaginem um mundo composto pela grande maioria de pessoas incrédulas, se a razão deles não tivesse mais nada de positivo, nenhuma capacidade mais de pensamento, de reflexão positiva, o que seria da raça humana, o que seria de nós? Já com relação ao estado de graça, que é o que nos interessa mais, conforme Colossenses 3, versículo 10, que lemos no início, o homem regenerado se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa passagem indica que o conhecimento faz parte da imagem de Deus, profundamente afetado na queda, mas restaurado na regeneração, na conversão, na regeneração, na conversão. O homem regenerado se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse conhecimento, elemento da imagem de Deus, não é meramente intelectual. Ele diz respeito principalmente ao verdadeiro conhecimento de Deus e da sua vontade. Quando nós consideramos esse assunto de forma mais detalhada nos nossos estudos sobre antropologia, eu chamei a atenção dos irmãos para isso, ou seja, o aspecto principal da restauração da razão, da mente, do conhecimento do homem regenerado, não está mais diretamente na inteligência dele, ou na capacidade de realização, não. Mas especialmente no conhecimento verdadeiro de Deus, do seu Filho, da obra salvadora de Cristo e da vontade revelada do Senhor. O homem natural, que perdeu em grande medida essa capacidade, ele já não conhece mais a Deus e a sua vontade. Entretanto, essa qualidade que se refere mais ao conhecimento de Deus, de Cristo e da sua vontade, naturalmente pressupõe capacidade intelectual, racionalidade, conhecimento do mundo e discernimento de questões morais e espirituais. Como conhecer a Deus
sem capacidade, sem nenhuma capacidade intelectual, se a razão tivesse sido completamente afetada, se nós nos tivéssemos tornados como brutos, como animais irracionais. O conhecimento de Deus e de Cristo pressupõe capacidade, a restauração também da nossa capacidade para pensar, para raciocinar, para conhecer o mundo e especialmente para discernir tanto questões espirituais, realidades espirituais, como problemas e questões morais também. O crente está muito mais, até mentalmente, habilitado e capacitado a refletir sobre questões e problemas de natureza moral. Várias passagens bíblicas lançam luz sobre a racionalidade do homem regenerado, inclusive com relação à moralidade e à ética, que vão apenas para lembrar aos irmãos algumas dessas passagens. 1 Coríntios 2, 14 e 16. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo aqui traça um contraste entre o homem natural e o homem regenerado. O homem está de pecado e o homem está de graça. Com relação ao homem está de pecado, ele chama a atenção e ele ressalta, enfatiza a inabilidade, a incapacidade dele para discernir as coisas espirituais, para conhecer a Deus. Ele não entende as coisas espirituais, as realidades espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. É claro que nós não temos a mente de Cristo, mas nós temos uma mente semelhante à mente de Cristo. Vamos usar uma linguagem da informática, uma mente compatível, não é, com a mente do Senhor Jesus. Da mesma natureza, da mesma espécie que a mente de Cristo. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nessa passagem, o apóstolo Paulo reconhece que no que diz respeito à nossa natureza terrena, ao nosso corpo, nós ainda somos inclinados ao pecado. Nós ainda temos instintos pecaminosos. Por isso, nós somos tentados à gula, à imoderação, à lascívia, enfim. Entretanto, diz ele, que com a mente, o crente, ele é escravo da lei de Deus. A sua mente foi tornada, foi subordinada à vontade de Deus revelada na sua palavra. É daí que vem o conflito do crente. Porque aquilo que a mente dele não deseja fazer, aquilo que ele sinceramente ele não quer fazer, por causa da natureza, instinto pecaminoso dele, ele ainda peca. Mas o crente tem essa mente agora essencialmente subordinada à lei de Deus. Com a mente, diz ele, eu sou escravo da lei de Deus. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dizer que o crente, o homem regenerado, ele tem a sua mente agora subordinada, escrava à lei de Deus, porque ele tem a mente de Cristo, uma mente semelhante à mente de Cristo, não significa que essa reforma da mente, essa restauração da mente, seja alguma coisa mágica, mística e imediata, que aconteça logo por ocasião da conversão de maneira plena e absoluta. Ela acontece por ocasião da conversão, mas não de maneira plena e absoluta. Os crentes, Paulo está escrevendo aqui a crentes em Romanos 12, eles são exortados a não se conformarem, a não se deixarem moldar pela forma deste século, desse mundo sem Deus, e a serem renovados na mente deles, para que eles possam então experimentar e conhecer qual é de fato a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus, inclusive, é claro, com relação às questões morais, com relação às questões éticas que nos cercam, que nos confrontam. Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. É uma passagem preciosa, ela é um tanto longa, eu não posso analisá-la mais detalhadamente aqui, mas ela também contrasta essas duas condições, essas duas posições do homem natural, ou de nós mesmos como éramos antes de convertidos, e as implicações da nossa conversão no que diz respeito ao nosso assunto. Quando os gentios, ou os não convertidos, ou nós, quando andávamos naquele estado, andávamos na vaidade dos nossos pensamentos, obscurecido de entendimento, como mencionei há pouco, isso por causa da condição espiritual do nosso coração, que é o centro de comando da nossa alma, e como consequência, nos entregávamos à dissolução para com avidez cometermos todo tipo daquilo de questões, todo tipo de práticas moralmente ou eticamente condenáveis, ou seja, toda sorte de impureza. Mas, transformados pela misericórdia e graça de Deus, aprendemos de Cristo, da sua palavra, do seu Espírito e do seu exemplo, que não é mais assim que nós devemos viver. Aprendemos que devemos nos despojar de todo aquele procedimento típico da nossa velha natureza, antiga natureza, do velho homem, e, mais uma vez, nos renovarmos no espírito do nosso entendimento e nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui, assim como em Romanos 12, nós aprendemos que nós precisamos agora passar por esse processo de renovação da nossa mente. Da nossa mente. Por um lado, purgando-a da influência desse século, desse mundo. Por outro, despindo-a da maneira de pensar e de viver do velho homem, da nossa velha natureza corrompida e pecaminosa. É a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, que renova a nossa mente e nos recria em justiça e retidão procedente da verdade. Filipenses 4, 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando a gente lê as passagens, como em Romanos e Efésios, onde somos exortados à renovação da nossa mente, não precisamos apenas dizer que essa exortação se dá pela palavra, mediante a verdade. Isso é verdade, é fato.
Mas podemos ser mais específicos. E dizemos que isso acontece quando nós abastecemos a nossa mente com tudo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, com aquilo que é amável, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é virtuoso, com aquilo que é louvável. Se a mente for abastecida com aquilo que é injusto, com aquilo que é impuro, com aquilo que é odioso, com aquilo que é de má fama, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é iníquo, aquilo que é impuro, ela jamais será restaurada, ela jamais será renovada, como o apóstolo Paulo nos ensina. Nós temos a mente de Cristo, uma mente refeita, restaurada, potencialmente habilitada, mas ela precisa ser continuamente alimentada pela palavra de Deus e pela compreensão daquilo que é virtuoso e puro e santo, à luz da própria palavra de Deus, que nos ensina o que é o bem moral, o que é eticamente recomendável e o que é eticamente condenável. Portanto, meus irmãos, com relação a essa relação, não é, entre consciência e razão, podemos chegar às seguintes conclusões. Apesar de seriamente afetada pela queda, especialmente no que diz respeito ao conhecimento de Deus e da sua vontade, a ratio vitiosa de Calvino, o homem natural não perdeu completamente a sua racionalidade. Ele continua um ser racional, porque tem aquilo que Calvino chamava de ratio ingênita. Isso também se aplica à sua capacidade de reflexão ética. Embora corrompida, a mente humana, mesmo no estado de pecado, ainda é capaz de refletir positivamente sobre questões morais. Negar isso seria desnecessário e absurdo. Trata-se, e essa é a explicação, como eu disse, da graça comum de Deus, distribuindo dons aos homens em geral, aos maus e aos bons, a crentes e a incrédulos. No caso do homem regenerado, apesar da sua razão ser imperfeita por causa da queda, ele também tem uma ratio vitiosa, ela é reabilitada para determinar o bem e o mal moral, porque somente ele tem uma ratio tertia, uma terceira razão, uma razão regenerada, subordinada à lei de Deus, levada cativa à palavra de Cristo. Ele tem uma mente semelhante à mente de Cristo, capaz de conhecer a Deus e a sua vontade. Entretanto, a reabilitação da razão do homem regenerado não é imediata, nem jamais será perfeita nesta vida. Ela precisa experimentar um processo de renovação mediante a palavra de Deus. Isso novamente ressalta a importância do bom uso das Escrituras na ética cristã. Aquilo que diz respeito ao papel da consciência, também diz respeito ao papel da razão. Ambas ressaltam a importância do bom uso da palavra de Deus na Bíblia, na ética cristã. A mente, assim como a consciência, deve permanecer subordinada à vontade de Deus revelada na sua palavra. O crente deve transformar a sua razão, descolando-a desse século e renovando-a na palavra de Deus, conforme a passagem que lemos em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. O conhecimento específico de fatos relacionados a questões morais e o treinamento da mente são importantes, sim, para a ética cristã. Mas a razão jamais deve ser autônoma e nem tem a última palavra, nem em questões éticas e questões morais. É a atitude geral de renovação e subordinação da mente às Escrituras que prepara o crente para a reflexão ética e moral. O crente preparado para refletir sobre esse assunto e pensar sobre esse assunto e determinar
se questões essas e aquelas são condizentes com a palavra de Deus, são éticas ou não, é aquele crente que leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, que subordina a sua mente, a sua razão, à lei de Deus. A ética cristã deve ser informada, diz a nossa, podemos aqui aplicar a nossa confissão de fé, pela luz da razão e pela prudência cristã, mas segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Aqui a confissão de fé abre espaço e dá lugar para a luz da natureza e para a prudência cristã. A luz da natureza nos ensina muita coisa. A formação anatômica de um homem e de uma mulher nos diz muito sobre a prática do homossexualismo, é claro. A prudência cristã, o raciocínio cristão, a mentalidade, a maneira de pensar cristã, também nos ajuda, é claro, muito no que diz respeito a essas questões. Mas lembrem, sempre segundo as regras gerais da palavra, que devem ser sempre obedecidas, observadas. E para concluir mesmo, irmão, Deus nos dê graça para não mais vivermos como homem natural, o qual, obscurecido de entendimento, se entrega à dissolução e à impureza. E não consegue discernir entre aquilo que é, aos olhos de Deus, bom ou mal, aquilo que é virtuoso e aquilo que é condenável. Pelo contrário, nos dê graça para abastecermos a mente com tudo o que é verdadeiro, com tudo o que é respeitável, com tudo o que é justo, com tudo o que é puro, com tudo o que é amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Apesar de pecadores, e nós somos pecadores, apesar de falhos, e nós continuaremos falhos, apesar de deficientes, e nós permaneceremos deficientes até a vinda do Senhor Jesus em glória, ou a nossa morte e estadia com Ele, a nossa mente deve sempre ser levada escrava, submissa, cativa, subordinada à lei de Deus. E o foco principal da nossa mente, a Bíblia deixa claro isso, deve ser o conhecimento de Deus, de Cristo e da sua vontade revelada na sua palavra. Se nós fizermos assim, então nós estaremos qualificados e habilitados, não dispensando a razão. Isso seria um obscurantismo que não é próprio mesmo da fé reformada. Não dispensando o conhecimento, desprezando o conhecimento. Não tenho nenhuma intenção de abordar qualquer tema específico, ético, que eu pretendo considerar depois, sem estudar e procurar conhecer os fatos específicos envolvidos dentro daquele tema, dentro daquela questão e dentro daquele assunto. Mas nós sabemos que a mente humana do homem natural, apesar de ainda poder contribuir e ainda, como ser racional, poder refletir sobre questões éticas, ela se encontra profundamente afetada e profundamente avariada. Portanto, Deus nos dê graça para, com inteligência e com capacidade e no pleno uso da nossa razão e conhecimento, levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, iluminar a nossa razão e restaurá-la e renová-la pela palavra de Deus, abastecendo-a daquilo que tudo que é valoroso, daquilo que é virtuoso e daquilo que é justo e daquilo que é de boa fama e que tudo aquilo que é louvável aos olhos de Deus.